A gente já falou várias vezes sobre justa causa, né? Trouxemos, né, casos de discriminação, assédio, até o uso de equipamento da empresa, falamos muito sobre justa causa. Só que talvez, né, muitas empresas esquecem, né? Você também sabe, mas muitas vezes esquecem que o empregado também pode dar uma justa causa, né? Como se diz, né, na expressão, no empregador, né? Então, como que a gente pode orientar, né, as empresas, né, a respeito dessa possibilidade, né? Quais os cuidados para que a empresa que a empresa deve tomar para que ela não leve essa justa causa e seja obrigada, né, a não somente perder um funcionário, perder um colaborador, que de repente pode até ser um colaborador que a empresa gostaria de manter, como também, né, todas as despesas e encargos, né, de uma rescisão indireta, que é o nome para essa justa causa, né, que eu comentei. Falamos muito sobre questão de problema financeiro nas últimas conversas e a economia errada que a empresa faz. Invariavelmente, muitas empresas fazem o seguinte: estamos com um problema de caixa, então não vamos depositar o FGTS. Esse é o motivo para a rescisão direta. Atraso reiterado de salário, rescisão direta. Basta ver os noticiários esportivos. Quantos e quantos jogadores entraram com uma ação e conseguiram a rescisão do contrato? Por conta de atraso de salário. Então o empregador, ele tem os seus deveres, ele tem as suas obrigações. Aliás, toda a nossa relação é regida por direitos e deveres. O funcionário, ele tem o dever de seguir as regras da empresa e tem o direito de receber o seu salário, o FGTS, o INSS. Aí tem aquele empregador que fala assim: não, tá bom, teve um parecer jurídico, não posso deixar de pagar o FGTS, então não vou recolher o INSS. É crime, não faça isso. A gente ri, mas é para não chorar. Então vejam, o empregador, ele tem que cumprir com as suas obrigações. Não pode exigir um esforço além da capacidade do empregado, além daquela função e atividade que está contratada. Então, há uma série de situações previstas no artigo 483 da CLT que, caso violadas, enseja a rescisão indireta do contrato de trabalho. E é muito fácil, isso está acontecendo de forma até mais comum do que lá quando eu comecei a advogar, 22 anos atrás. Então, uma notificação extrajudicial que o empregado manda para o empregador falando: olha, considerado rescindido o meu contrato de trabalho e já ajuiza a ação. Invariavelmente, André, quando tem uma violação do artigo 483, que enseja a rescisão do contrato de trabalho, dá dano moral. Já está pacífico o entendimento. Atraso de salário, dano moral. O não depósito do FGTS, dano moral também, em algumas decisões. Então, há direitos e obrigações a serem observadas, tanto pelo empregado quanto pelo empregador. Isso também é uma visão que muitas empresas esquecem, né? Principalmente aquelas que naturalmente já têm problemas com questões, né, de assédio moral, por exemplo, que é o empregado. O empregado, ele tem direitos, né? E a gente não fala, né, somente dos encargos, né, mas direitos como um todo, né? Uma relação de direitos e deveres, como o senhor bem comentou. E é uma empresa, vamos pensar na situação, né? A empresa recebe, né, então uma carta, né, em que o empregado solicita essa rescisão indireta. Qual deve ser a postura da empresa, né? Naturalmente isso pode, né, ser impugnado também numa ação trabalhista, mas vamos pensar, né, no caso de ser realmente um caso de violação de direitos, que a empresa realmente pisou na bola. Como que deve ser essa postura da empresa a partir desse momento? Veja, se a empresa efetivamente cometeu uma ilicitude, fica muito difícil dela rebater. Ela pode fazer uma contraindicação, por exemplo, atraso reiterado de salário, está muito comprovado. Fazia o pagamento de salário via Pix e sempre no 15º dia útil, no 10º dia útil, no 20º dia útil. Então, não tem muita manobra de defesa. Agora, se a empresa recebe uma notificação extrajudicial
dando conta que o contrato de trabalho está rescindido de forma indireta por um assédio moral, aí muda, porque o assédio moral também é um dos motivos para a rescisão indireta do contrato de trabalho. A empresa vai apurar rapidamente. Não ocorreu, é uma notificação fraudulenta que não corresponde com a verdade, faça uma contranotificação. Essa e chame de volta para o trabalho. E aí espera a ação judicial para contestar com os elementos que foram apurados e que resultaram numa notícia falsa, numa notificação falsa do empregado. Agora, se a empresa efetivamente e objetivamente tenha infringido essa questão salarial, o FGTS ou pior, o INSS, não tem muito o que fazer. Vai acumular um passivo trabalhista e vai ter uma condenação por danos morais. O ideal é esperar a ação, avaliar quais são os pedidos e tentar uma composição. Porque também tem um detalhe. Se for algo incontroverso, tem que ser pago na primeira audiência. Estava conversando com a doutora Tafnis, e num caso que ela viu, a empresa não pagou. A empresa não pagou as verbas rescisórias e na primeira audiência o advogado reclamante falou: olha, essa é uma verba incontroversa, tem que ser paga agora. A juíza falou, o advogado não concordou, mas tem que ser paga agora, senão vai incidir a multa do 467. E aí teve que pagar. Então, voltando à questão da gestão, tem que ter uma boa gestão. Não pode deixar de pagar os direitos básicos do empregado para não trazer mais e mais passivo trabalhista. Na situação que o senhor comentou, né, como um pedido de rescisão indireta, alegando assédio moral, acho que a gente volta para aquela questão do ônus da prova, né? De quem que é o ônus, né, quando se afirma algo assim, naturalmente vai ser do empregado, mas a gente tem que trazer de novo aquelas considerações que a gente fez naqueles comentários, né, de que hoje o valor provatório, né, de um depoimento da vítima, ele ganha uma força muito grande, né? Então a empresa, mesmo que ela tenha razão, né, num caso como esse, ela também vai precisar se munir, né, desde já desse tipo de apuração, né, e naturalmente uma rescisão indireta assim, né, já como que obriga a empresa, né, a fazer esse tipo de apuração, e se ela não tiver os meios necessários para isso, ela pode ter problemas. A empresa já não pode mais confiar apenas e tão somente na distribuição dos ônus da prova. Infelizmente não dá para confiar apenas e tão somente nisso. Ela tem que apurar, tem que ter documento, tem que ter um canal de comunicação, tem que ter todos os mecanismos. Estava fazendo uma análise, 30% das ações que tramitam no Brasil dizem respeito a assédio moral e sexual. 30%. Uma média de 30, 50 mil reais, até valores até mais vultosos. Então, será que é um custo ou é investimento a empresa investir na questão documental, na questão de uma assessoria jurídica efetiva, num RH competente, capaz de gerir os problemas cotidianos? É um investimento.